queridas irmãs, queridos irmãos, aqui presentes, em mais um dia que a nossa instituição se abre para as coisas do Espírito. 4 de maio, 14 horas e 10 minutos, em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, mas que também abraça não só os que estão aqui nesse instante, como também todos vocês que estão em seus diversos lares no Brasil, nos diversos estados e cidades, e também nos diversos países que estão assistindo esse instante ao vivo, na transmissão da TV Alvorada Espírita, através da internet. Saudamos a todos, lembrando que aqui em nossa instituição, toda segunda-feira, 14 horas e 20 horas, nós temos a transmissão ao vivo da palestra, como também nas quintas-feiras, às 20 horas, acontece a transmissão da palestra ao vivo. E na quarta, temos a transmissão ao vivo do estudo. Estudo este que está abordando o Livro dos Espíritos. Sempre começando às 20 horas, as palestras têm duração de 1 hora aproximada, e o estudo na quarta tem duração de 2 horas. A vantagem também do estudo na quarta-feira é que as pessoas das suas casas, que tenham acesso ao programa MSN ou Messenger, podem ingressar no nosso Hotmail e enviar perguntas online da sua casa, participam do nosso estudo ao vivo. E nós procuramos responder essas perguntas que chegam também no mesmo dia. Nossas meditações a respeito da vida, como falávamos na oração, transformam o nosso existir quando, entre problemas e soluções, nós aprendemos que tudo aquilo que estamos passando, se não foi por nós criado no mal, pelos desajustes, pelos excessos da presente existência ou de outra, tem a finalidade de nos tornar melhores. Mesmo o sofrimento físico, herdado dos nossos desajustes, colhendo o nosso corpo os efeitos amargos dos excessos, também corresponde a um alerta, apontando para o ser encarnado as coisas equivocadas que ele vem fazendo com ele mesmo, ou com aquele instrumento que ele serve para a manifestação da vida física neste período evolutivo. O grande problema é que nós, como criaturas insensatas, queremos sempre desfrutar ao máximo, pagando o menor preço. Desgastarmos-nos sempre, conseguindo alguma forma de burlar a lei da natureza. E quando nós pretendemos isso e descobrimos que não é possível, aí então alguns escolhem a revolta contra Deus, outros escolhem a religiosidade de improviso para ver se Deus conserta aquilo que Ele próprio estragou. E esta segunda hipótese, ou este segundo tipo de pessoa é interessante por quê? Porque existem aqueles que querem que Deus arrume o que Ele estragou, como dissemos. Mas o mais curioso é que o desejo dele é que Deus conserte para ele continuar estragando.
é que ele melhore dos problemas orgânicos, que ele reconquiste o equilíbrio para continuar exercitando todos os tipos de abusos que o levaram até aquela condição, sem entender, sem amadurecer neste processo de compreensão de que ele está daquele jeito por seus erros. Que Deus não tem nada a ver com isso. E que se Deus não contribuiu em nada para que ele se destruísse ou que se ferisse, Deus também não tem nenhuma responsabilidade em repará-lo. Grande parte dos que procuram a divindade nas diversas religiões da humanidade buscam-no ou na por esse motivo. Querem o fácil, o rápido, o simples e o barato, sem que eles precisem fazer nada e possam continuar levando a sua vidinha. Naturalmente que essas pessoas terão muita dificuldade de vencerem-se, porque o grande problema não é Deus, o grande problema é ele próprio. Iludido, criança, infantiloide, imaginando que basta ajoelhar-se, que basta pôr umas moedas no cofre da igreja, ou que basta fazer algum tipo de concessão, que ele já está fazendo a parte dele. E que Deus aí não tem mais do que obrigações conosco. Então este tipo de pessoa está muito desguarnecida na terra, porque não encontrará o que busca. Do mesmo modo que o filho de vocês, que vai mal na escola porque não estuda, apesar de você pagar a escola para ele, comprar caderno, dar uniforme, caneta, lápis, lanche, chega no dia da prova e vai mal, e está à porta de ser reprovado, venha pedir a você que você dê um jeito no problema dele. Que você vá à escola e faça a prova ou o exame final, porque ele não estudou. E que se você fizer isso, você prova para ele que você o ama. Esta tolice que qualquer pai ou mãe minimamente decente ou lúcido não vai fazer, porque hoje em dia as coisas estão tão invertidas que daqui a pouco a gente vê mesmo o pai vestindo uma calça curtinha, né? Um uniforminho com suspensório e aparecendo na escola com pirulito. Vim fazer a prova, tia, no lugar do filho. Mas falando dos pais ditos normais ou que se presumem adultos, ele não vai querer primeiro que o filho resolva a solução ou o problema dele deste modo. Segundo, o pai lúcido, o pai que sabe que o filho é um mau aluno, já estava tentando ajudar esse filho há mais tempo. Já deve ter visto seus cadernos, já deve ter tirado certas regalias dele, já deve ter preparado um professor particular para ajudar a criança, já deve ter ido na escola se informar com os seus professores. E se ainda assim o filho não deu jeito, não deu conta, o pai realmente sábio, ou a mãe que tem noção do que significa um filho na escola, vai pedir à professora para que o reprove. Porque prefere que o filho reprove um ano do que ele tenha a ilusão que ele não fez nada, que ele foi um aluno relapso, um aluno indigno e que passe de ano mesmo assim. Neste caso, a punição não é apenas perder as férias, perder o presente de Natal, perder as regalias, é também ver a sua turma ir embora e ele ficar com estranhos. Quem sabe com isso ele amadurece. Ah, mas é um ano de atraso. Um ano de atraso que pode ajudá-lo a melhorar, do que promovê-lo por critérios dúbios, por estruturas viciadas e fazê-lo um profissional que vai enganar os outros a vida inteira e vai sempre fugir das responsabilidades. Este mesmo conceito que os pais inteligentes aplicam às suas vidas
não são capazes, boa parte deles, de relacionarem-se com Deus, usando o mesmo critério, agora na condição de filhos. Deus nos dá um uniforme, um corpo de carne, que não dura apenas o que dura o uniforme da escola, dura a vida toda. Deus nos concede a escola e coloca inúmeros professores de todas as matérias, de todos os tipos. Deus nos dá o lanche, permitindo que a natureza produza a comida que vai abastecer o nosso organismo. Deus nos deixa ter o recreio, nos momentos de lazer, nas alegrias que a vida propicia. Deus concede que cada filho tenha a liberdade para escolher o que quer. Agora, quando o indivíduo escolhe o que não é bom e faz o que não é bom, que culpa tem em Deus se ele foi um mau aluno? E por que que nós nos revoltamos quando batemos a porta das igrejas e não conseguimos obter o que nós estávamos esperando? Esta é uma realidade muito clara. Há um perfeito equilíbrio entre duas coisas: o livre-arbítrio e o determinismo, vamos chamar assim. Ah, quer dizer então que existem as duas coisas? Claro que existem. Nós temos liberdade para escolher, mas do que escolhemos, o que nós escolhermos determina o que seremos. Não teremos como fugir. Você é um agricultor, enquanto está com a terra nua, pronta para a semeadura, você é livre para escolher o que vai pôr nela. Feijão, arroz, milho, trigo, o que quiser. Mas depois que jogou na terra a semente, tem que esperar que ela nasça. E daquilo que nascer não vai colher outra coisa a não ser aquilo que plantou. Isso está determinado. Esta dupla face, ou esta moeda de duas faces, é algo que a maioria das pessoas não consegue aceitar. Primeiro, alguns não entendem. E segundo, os que entendem, às vezes não concordam. Porque para eles gostariam de jogar feijão e colher abóbora. Ou plantar milho e quem sabe não nasce maçã, porque na época do período da colheita a maçã está em alta no mercado. Ele vai ganhar mais, ao invés de nascer milho e colher milho, ele colher maçãs da semente de milho que jogou. Essas realidades são próprias da infância espiritual. Porque as leis são muito claras. A liberdade nos deixa condições plenas de escolha. E quando nós exercitamos essa escolha, somos submetidos a todos os seus efeitos. O determinismo que a doutrina espírita explica no livro dos Espíritos fala sobre as condições que nós, em linhas gerais, traçamos para esta vida. Existem estruturas que encontraremos já previamente preparadas por nós mesmos de outras existências e que nós temos que enfrentá-las. E isto faz parte do processo evolutivo. Você vai para a escola e quer ser um bom aluno, mas você não pode fugir da prova. A prova estará te esperando, ou semestral, ou bimestral, ou mensal, não importa como, você recebe a lição, mas tem que fazer a prova. Esta condição de ser livre permite que o indivíduo aprenda a escolher pelos equívocos que cometa. Isso é natural. Ah, eu queria tanto gozar a vida inteira. Ah, você pode. Pode fazê-lo. Mas o que vai ser de você no fim da vida? Aquilo que você fez. Ah, então acho que devia ter escolhido de outro jeito. Desse jeito que eu estou agora. Banguelo, careca, feio, triste, pobre, metido aí num buraco, porque eu não trabalhei a vida toda, como a história da cigarra e da formiga. Agora eu acho que não é uma boa o que eu escolhi.
Então, como vai aprender? Ora, você vai ser matriculado de novo na escola, vai voltar à próxima existência. E então, precisará passar por provas que te coloquem para valorizar as coisas que antes você jogou fora. E então entender que as suas escolhas são muito importantes. E a partir desse processo melhorar-se. Quando você começa a discernir, começa a entender este processo, você começa a perceber que as escolhas que às vezes nos seduzem ou que nos empurram para certos valores questionáveis são as piores. Quando de verdade a maioria pensa que são as melhores. Você, como pai e como mãe, faz o prato do almoço do seu filho e lá coloca arroz, feijão, bifinho, abobrinha, chuchu, refogado. E obriga o coitado a comer um pouco de tudo. E ele odeia abobrinha, odeia chuchu, salada então, não suporta verde. Mas você fala, tem que comer, meu filho. Tem que comer, porque é importante para a sua saúde. Se você deixar que ele coma o que ele gosta, vai comer batata frita com ketchup. No almoço e na janta. E vai gostar. O prato que eu mais gosto é esse. Então só porque você gosta, papai vai deixar. Mamãe vai deixar. E aí, quando ele está com 8 anos, pesando o que pesa um menino de 18. Meu Deus, eu não sei o que acontece com essa criança. Olha o peso dele, ele já tem até problema cardíaco. Claro que sabe. Batatinha e ketchup. E por que ele só comeu isso? Não é porque o que ele gosta é isso. Mas você não sabe como pai educar o seu filho? Agora todos vão sofrer. O seu filho, você, sua esposa. E só vai ganhar quem fez a batata frita ou quem inventou o ketchup que está enfiando no bolso o dinheirinho que você lhe forneceu depois. Naturalmente que você obriga o seu filho a comer certas coisas que ele não gosta, mas que ele precisa. E quando ele está na condição oposta de menino, doente, por ter sido mal orientado, enquanto ele está comendo o que ele gosta, ele não acha ruim com você. Mas quando ele começa a sofrer depois os efeitos da comida ruim, que se transformou em gordura, em colesterol, em um monte de outras enfermidades, ele vai falar, mas mãe, por que você deixou eu comer essas coisas ruins? Que eu gostava. O que eu gostava, geralmente ele não fala. Mas se isso ia fazer mal para mim, por que você deixou eu comer? Quando ele recebe os efeitos, começa a aprender os processos ruins daquilo que parece bom. Assim também, os nossos sofrimentos demonstrarão para nós escolhas equivocadas. Acabamos de orar agradecendo a Deus a enfermidade. Não porque o cristianismo e a doutrina espírita nos tenham feito masoquistas. Ai, como é bom sofrer. Ai, Senhor, eu estou com uma dor na perna, mas se o Senhor fizer doer as duas, eu vou ficar mais contente. Não. O Espiritismo não propugna isso, como Jesus também não dizia esse absurdo. Mas o que nos ensina é dizer, Senhor, ai, alguém sofreu muito com essas pernas aqui, porque eu andei chutando muita gente, está doendo assim. Eu sei que não é por acaso, eu sei que está doendo porque eu fiz algo que não devia ter feito. Obrigado, Senhor, por contê-la. Porque eu podia nascer sem perna, como acontece com várias pessoas em processos kármicos muito graves. Poderia nascer amputado, aleijado, ou sofrer um acidente que me cortasse aquele membro que eu usei mal um dia. Mas eu tenho a perna toda, mas ela dói. Então antes, muito saudável, cheio de vida, eu a usei mal. Agora deixa eu agradecer a dorzinha que me faz pensar o que eu vou fazer com ela.
Às vezes tenho vontade de dar um pontapé, mas na hora que eu sinto aquela dor que vai doer, eu seguro a perna. E como eu ainda tenho uma outra boa, eu falei, eu não quero que a outra fique ruim, também não vou chutar com a esquerda. Assim os processos educam o ser, e nós começamos a entender que mais do que reclamarmos das coisas, precisamos agradecer. Agradecer e fazer com os recursos que cada um dispõe o melhor. Por quê? Porque hoje você pode estar sendo colocado no determinismo do reparo dos erros cometidos. Você tem que colher isto. Não tem jeito. Semeou o que não era bom, vai vir a colheita. Mas enquanto você colhe por um lado, você também semeia por outro. Você, portanto, é herdeiro dos seus atos e é agente construtivo do seu futuro. Neste processo, estar na terra é uma honra. Enfrentar as dificuldades é um desafio para o espírito enobrecido, que mesmo com os problemas de qualquer tipo, encontrará recursos para mudar a qualidade da semente que vai colocar no chão. A doutrina espírita fala que nós escolhemos o estilo de vida, a facilidade ou a dificuldade, como a moldura do quadro que lá dentro será colocado, e um ou outro acidente geográfico. O resto é por nossa conta. Nós construiremos com liberdade estes processos. E então, quando termina a construção do quadro, e a gente é levado para longe dele e ver o que fez, fala, ih, meu Deus, aquele passarinho lá está parecendo um elefante. Eu engordei muito ele. A asinha está pequena, ele não vai nunca conseguir voar. Nem se fosse o Dumbo, que tem aquela orelhona. Ah, no próximo passarinho eu vou fazer ele com mais cara de passarinho. Assim também observaremos os nossos equívocos e aprenderemos. Porque eventualmente a gente pode ter errado em um setor do quadro, mas a gente fez uma casinha direitinho. Não é? Telhadinho, parede, portinha, janelinha e uma chaminé com uma fumacinha. Essa casinha original que quase nunca ninguém pinta desse jeito. Alguma casinha nós fizemos certo. Soubemos fazer uma grama, fizemos uma árvore que parece árvore. Este quadro que a nossa existência vai produzir poderá ser mais ou menos nobre segundo a nossa liberdade, nosso desejo de fazer o bem. É no bem que nós nos esmeraremos, porque a semente boa produzirá sempre algo de bom. Jesus fala isso no Evangelho. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não produz bom fruto, e a árvore boa não produz mau fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, enquanto o homem mau as tira más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Fruto que demonstra quem nós somos. Ah, então eu posso ser o construtor do meu amanhã? Posso, com minha liberdade, determinar o meu futuro? Pode não, você faz isso. E então é que a nossa vida começa a ter um outro sabor. A maioria está vivendo, levado pela maioria, pelos conceitos de todos, por uma maneira de ser que repita o que todos parecem estar fazendo como normalidade. A maioria não sabe por que vive, não sabe por que escolhe isso, por que escolhe aquilo. A maioria vai no roldão das coisas. Quando você descobre que, quando você faz isso, você entrega a responsabilidade do futuro nas mãos dos tolos que compõem a maioria, você passa a falar, opa, não é bem isso que eu quero. Eu não quero ir para o mesmo lugar onde a maioria vai. Depois de terminada esta existência, a maioria estará em uma situação muito complicada, porque jogou fora o seu tempo, jogou fora a sua energia, construiu doenças para ela. Se você quer isso,
Faça o que a maioria faz. A doutrina espírita, diferente de todas as outras religiões, tem essa vantagem. É a única doutrina que respeita em você sua inteligência. E não diz a você está proibido de fazer isso. Se fizer isso, vai ser excomungado. Se você se conduzir assim, Satanás agora vai ficar feliz, porque vai te levar lá para o buracão e vai fritar você, sem que você nunca se consuma. A doutrina espírita não intimida, como Jesus não intimidava as pessoas, nem explora a consciência de culpa. Não. A doutrina espírita explica. Quer fazer isso? Faça. Mas não esqueça que o seu desejo, exercido livremente, é grade para você amanhã. Quer tirar a própria vida como suicida? Não é adequado, porque você vai sofrer terrivelmente mais do que estava sofrendo na terra. Mas se fizer, você é livre para isso. Agora aguente as consequências depois. É mesmo? Porque a maioria das pessoas quer fugir de um mal sem saber, ou imaginando que vai se livrar dele. Nenhuma religião explica o que vai acontecer com elas, com essas pessoas. Sabe por quê? Porque nessas outras religiões, ninguém acredita que os espíritos continuam vivendo e que voltam para contar qual é o estado deles. Uns, em umas, vão para o inferno ou vão para o paraíso. E de lá ninguém pode sair, nem mandar um telegrama, nem um e-mail. Em outras, o indivíduo bate com a cacholeta e vai ficar dormindo. Como é que vai, né? Vai falar alguma coisa, está roncando lá até o dia do juízo. Não vai poder vir dizer o que acontece. Então essas religiões que estão por aí dominando as pessoas pela culpa, pelo terrorismo ou pelo interesse monetário, não tem como dizer para elas, olha, quer fazer, faça. Mas o efeito é este. E quando dão algum efeito, quando dão alguma consequência, essa consequência é tão irracional, é tão ilógica, que ninguém acredita mais nisso. É como você falar para a criança assim, olha, mexer com fogo faz xixi na cama de noite. Seu filho vai olhar para você, ah pai, vai, para com isso, velho. Você está pensando que eu sou o quê? Eu já tenho 3 anos. Você pensa que você me engana assim, com essa historinha da carochinha? Vai contar isso pro meu irmãozinho aí, que acabou de nascer, que está lá no berço, quem sabe ele acredita. Então, as poucas sanções que essas religiões tradicionalistas e respeitáveis tentam infundir na cabeça dos seus fiéis, outra coisa não faz que afastá-los da ligação com Deus. Porque produzem na pessoa uma tal revolta interior, ou uma tal noção de que aquilo não é possível vir de um Deus bom, que pode até estimular a pessoa a fazer, de propósito. A doutrina espírita não é assim. Não porque com isso ela queira fazer adeptos. Não. A doutrina espírita, como Jesus dizia, olha, vá e não peques mais. Porque se você pecar de novo, isso que aconteceu com você e que agora você está livre, vai voltar. Pior do que era. Quer uma explicação racional mais lógica do que esta? O Cristo curava, tirava daquele indivíduo, sem que ele tivesse mérito para isso, um mérito pleno, de ele próprio ter conquistado esses recursos da saúde. Ele apenas estava com a aparência de saudável. E o Jesus dizia para ele, olha, agora você está bom, né? Bonzão, bonito, não tem mais ferida, está muito 10. Só que vai com calma. Vamos atualizar a linguagem de Jesus, com todo respeito ao Divino Mestre. Vai devagar. Não chuta o pau da barraca fazendo a mesma besteira de antes. Porque se fizer isso, olha, nem te conto. Isso que aconteceu com você é fichinha, perto do que vai acontecer depois. Vê se cai a ficha aí, meu filho. Tornando o diálogo mais atual,
para que nós entendamos. Porque esse negócio de ficar falando as coisas do antigamente, a pessoa escuta e nem entende. Então Jesus explicava para o indivíduo que estava buscando a saúde: olha, meu filho, você está doente por sua culpa. Você agora parece que está melhor, mas continua doente por dentro. Só que para você não ficar agora trazendo a doença de dentro para fora, você tem que se comportar melhor. Se não se conduzir melhor, aquilo que tem dentro vai voltar. Porque dentro você está podre. Está doente. Não se iluda. Quando Jesus então curava este tipo de indivíduo, ensinava: você é livre. Ele não dizia assim: olha, meu filho, agora você está devendo mais para Deus, hein? Cuidado, senão Satanás vem te pegar. Não. Jesus dizia: toma cuidado e não faça mais as mesmas coisas, para que coisa pior não venha te acontecer. Com isso ele educava o indivíduo em vários sentidos. Primeiro, dizendo que ele estava sofrendo por culpa dele. Havia pecado antes e estava doendo agora. Então, o amor divino trata do filho. Mas olha, meu filho, agora que você foi mal no primeiro semestre, tirou só nota vermelha, a gente vai arrumar uns professores particulares para o mês de julho você estudar. Mas agora para frente, estuda bem, porque ainda dá para você passar de ano. Mas se você não estudar, se você não passar de ano, pode esperar que coisa pior vai te acontecer. Nada de presente de Natal, de viagem, de férias, de nada. Vai gramar em casa, vai ter que capinar todo o jardim, cortar toda a grama, subir nas árvores, pintar as portas de casa para você aprender a trabalhar. Isso era um dos pais bons de antigamente. Hoje o pai já não é tão assim educador. Mas, ou seja, esta reação é proporcional à repetição das mesmas coisas erradas, agravada pela ajuda que o indivíduo recebeu naquele momento crítico. Então ele recebe uma dádiva que vai torná-lo mais forte para vencer o restante da jornada. E o que ele faz com ela? Joga no lixo e ainda zomba. O final, a consequência é pior do que era antes. Quando Jesus explica isso, está fazendo o que a doutrina espírita faz, explicando as leis do universo. E há um fator muito importante que as pessoas não percebem, a não ser depois de um certo tempo de amadurecimento, ao trabalhar com esses princípios. Quanto mais você eleva a sua evolução, quanto mais você se torna melhor, quanto mais o seu espírito se ilumina, do ponto de vista de tornar-se menos atrasado, menos ignorante, mais você abre mão da sua liberdade, do seu livre arbítrio. E mais você se submete ao determinismo da lei do universo. Jesus fala disso. Senhor, como devemos orar? Perguntam os seus discípulos. E então, para dar mais ou menos uma ideia de como era a oração, Jesus ensina certos conceitos, traduzindo-os em palavras, em frases, que depois as pessoas pegaram isso e fizeram disso uma fórmula mágica, sem entender o que está por trás de cada conceito. O primeiro conceito fala da divindade, o Pai. Pai, na sua acepção grandiosa. Mas não é pai de Jesus. Não é pai do João, da Maria, do Benedito. Jesus fala, é o nosso Pai. Se é Pai nosso, Pai seu, Pai dele e Pai do Cristo, Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus. Pai nosso. Mas este Pai não está somente, como as pessoas pensam, enfiado dentro dos santuários. Está fora da terra. Está numa dimensão diferente.
Aqui ele chama de céu. Este nome a quem nos reportamos todas as vezes que oramos, devemos ter respeito. Um respeito tão verdadeiro e tão venerável que Jesus o santifica. O torna algo especial. Que você só use para falar de coisas nobres e coisas importantes. Por isso coloca a importância de nós nos relacionarmos com o Pai, santificando-o como a força mais generosa do universo. Como se de repente, aquela pessoa que você admira tanto, aquele ser que você venera na terra, um artista de novela, um jogador de futebol, um governante cujos princípios você inveja porque quer fazer as mesmas coisas boas, um dia, de repente, batesse a porta da sua casa, você encontrasse com ele, e você não soubesse nem o que falar, não sabe se ajoelha, se beija a mão, se fica ouvindo. Tal é a veneração que você dedica a este ser que você admira. Isso entre nós encarnados, imaginarmos então o que seja essa veneração em relação a Deus, é algo muito, 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 muito maior. Venha a nós o vosso reino. O nosso ainda não é o melhor. O Senhor pede que nós solicitemos a Deus todos os dias, ou quando orarmos, que não tenha prevalência aquilo que nós construímos como ideias, como ideais, como mundo. Porque o reino dos homens é o reino da cobiça, é o reino do egoísmo, é o reino da inveja, da competição, é o reino da força, em que um tem que passar a perna no outro. Pelo menos este que nós temos produzido. O Senhor fala, para que nós solicitemos a Deus que seja feito o reino dele em nossa vida. Venha a nós o vosso reino. E aí nos educa a pedir corretamente. Seja feita a vossa vontade. Porque a gente entende, como Jesus educa e ensina, que entre a nossa inteligência primitiva e a sapiência celeste, saberá escolher melhor a sapiência celeste do que a mente grotesca, que ainda não entende todas as coisas. A mesma coisa você sentiria no relacionamento de pai e filho. Se chegasse o seu filho a você e dissesse: pai, nesse fim de semana tem uma festa na casa do meu amigo, tem um outro que vai viajar e me convidou para ir com ele, tem um churrasco lá na periferia, lá perto de umas quebradas, mas a casa é gente boa. Tem um encontro de companheiros dos outros anos da escola, que nós vamos nos reunir para lembrar os velhos tempos. Tem um concerto de música em um teatro da cidade. Tem um baile, uma balada, um curso de fim de semana que vão dar aí, um curso de música. E você olha para o seu filho e pergunta: e então, filho, com tantas opções assim, onde você vai? E seu filho diz para você: pai, eu vou onde você achar melhor que eu vá. Onde você acha que é melhor que eu vá? Você, como pai, sabendo dos riscos que em vários desses lugares o seu filho estaria exposto,
iria cogitar do que o seu filho gosta mais, se ele tem talento para música, se ele tem inclinação para bebida, se ele é meio Maria, vai com as outras, meio lerdão assim, que gosta de ir na companhia da maioria. E você escolheria para ele com tranquilidade. Quando Jesus nos ensina a fazer a prece de Pai Nosso, pede que a gente faça isso. Senhor, eu queria tanto esta coisa, mas que seja feita a tua vontade. Jesus vive isto. Está às portas de ser crucificado. Depois de ter ceado na última ceia, vai à oração e leva 3 amigos aos quais pede que vigiem. Se afasta a uma distância de um tiro de pedra, põe-se em oração, enquanto os seus amigos que ali estavam para vigiar com ele, dormem. E conta-nos a tradição religiosa que ele teria dito ao Criador, ao Pai, a quem se submete: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, se não for possível, Senhor, que eu beba até a última gota. Esta é a expressão verdadeira e nobre daquele que ensinou os seus seguidores a dizer a Deus: seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque a suprema sabedoria sabe escolher muito melhor do que a incipiente condição humana, mesmo de um espírito elevado. Então o espírito evolui, e não há dúvida alguma de que Jesus seja o ser mais evoluído que governa esta parte do universo. Não apenas a Terra. Mas ainda assim, Jesus não veio aqui para dizer: faz desse jeito. Não, olha, eu não gostei dessa cadeira, tira essa cadeira daí e põe para lá. Não, muda a cor da parede, que essa cor não combina com o manto que eu carrego aqui, não vai ficar bom. Jesus sempre obedece. Se você lê o Evangelho, você se surpreende o quanto Jesus obedece a essa vontade do Pai. A multidão dos famintos que os discípulos pedem para Jesus dispensar: Senhor, já está tarde, vamos dispensar esse povo porque a gente não tem nada para dar para comer. Esse povo vai estar aqui acompanhando o Senhor e já está chegando o dia, o fim do dia, e agora? Manda eles embora para comer em casa. Jesus pergunta: o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. 3 peixes. Poucos peixes. 12.000 pessoas. Mais ou menos por aí. O Senhor então diz a todos que se sentem. E poderia perfeitamente, como qualquer um de nós, medíocre, dizer: olha, vocês vieram até aqui ouvir a palavra do Senhor. Agora vocês vão ver como essa palavra é poderosa. Vejam só aqui, neste balaio, 5 pãezinhos. Neste outro, 3 peixinhos. Agora, preste atenção. Atenção no poder, que vocês vão ver agora o que vai acontecer. Tcharam! E começa a sair peixe, sair pão. Acreditem em mim. Acreditem no que eu estou falando. Vejam só se vocês são capazes de fazer isso. Jesus não é David Copperfield. Nem quer ser confundido com um mirabolante equilibrista, um ilusionista. Não, o Senhor manda todo mundo sentar. E então, faz uma prece a Deus. Pede ao Pai, na frente de todas as pessoas, pede que o Pai abençoe aquele pão e aquele peixe. E aí, sem alarde, sem fanfarra, sem show, sem comédia,
Ele começa a tirar o pão e o peixe e a entregar. E as pessoas vão vendo que aquilo nunca acaba. E ele não fala nada. Todo mundo come. Ninguém se espanta. Ninguém fala assim: ô Simão, deixa eu dar uma olhadinha lá dentro do balaio para ver o que está acontecendo. De onde saiu tanto peixe, tanto pão? Não é possível. Ninguém. Jesus é tão discreto e tão obediente que ninguém se sente estimulado a ir conferir o que estava acontecendo. Todo mundo come. E como acontece com a gente quando come, não é? Depois que comeu, já comi, já bebi, nada mais me prende aqui, tchau. Todo mundo vai embora. E aí os discípulos, impressionados também, que deviam estar com aquele milagre. Bom, Senhor, que bom, graças a Deus que o Senhor arrumou um jeito. Não, deu um jeito aqui, o povo comeu. Ufa, a gente estava preocupado que ia ter que tirar isso de algum lugar. Imagina quanto vai custar para a gente abastecer essas pessoas todas. Vamos então, Senhor? Não, não. Antes, vamos recolher o que sobrou. Porque da abundância divina, que não fui eu que promovi, foi o Pai. Nós temos que dar graças também para recolher o que o povo jogou fora, o que o povo desperdiçou. Porque Deus sempre dá muito mais do que a gente precisa. E contam as Escrituras que do que sobrou, que foi pisoteado, que ficou caído no chão, dos restos se encheram 12 balaios. Jesus obedece. Está reunido com os seus discípulos, seus seguidores, quando chega uma mãe com 2 filhos. E só o coração de mãe pode pedir a Jesus o que esta mulher foi pedir. Senhor, tenho aqui meus 2 filhos, Tiago e João. E eu venho lhe pedir uma coisa. Pois não. Eu quero que o Senhor coloque no seu reino um à sua direita e o outro à sua esquerda. Só isso. O Senhor, quando for o presidente da República, vai fazer de um ministro da Justiça e do outro ministro das Finanças. E os outros 10 que já estavam lá há mais tempo? Ouviram aquilo e começaram, né? Muito cristãos como nós somos, já começaram a achar ruim da presunção daquela mulher, que queria que os filhinhos dela, um ficasse à direitinha, outro à esquerdinha, grudadinho no Senhor, e se desse ela ia atrás, tomando conta. Mas o que diz Jesus? Será que eles estão... Mulher, você não sabe o que me pede. Porventura eles estarão preparados para beber do cálice que eu beberei? Jesus fala assim tão poeticamente que o povo escuta essas palavras estranhas e até hoje fica: ah, é? Que será que ele quis falar aí, ô fulano, ô Tiago? Você entendeu o que, Tiago? Eu não entendi nada. E você, que você entende também? Será que eles vão beber do cálice que eu beberei? O que é cálice? É para ficar quieto? Cálice. Não fala nada, Tiago, fica quieto. Não deve ser isso. Porque está falando de beber desse cálice, beber deve ser de alguma coisa. Naturalmente que eles não entendiam muito, mas a mãe logo já disse: ah não, Senhor, eles são sim, eles vão beber direitinho do mesmo cálice que o Senhor vai beber. Aí, como os 2 ficaram: sim, Senhor, minha mãe falou, está falado, mas vai. Aí então Jesus disse: certamente que havereis de beber do mesmo cálice que eu beberei. Certamente que quem me segue, que aquele que deseja vir comigo, terá que pisar nas mesmas pedras que eu pisar. Terá que se ferir nos espinheiros que eu me roscar. Terá que se queimar no sol que nos abrasar a todos. Se quiserem vir comigo. Porém, quanto a colocar um à minha direita e outro à minha esquerda, não me compete a mim fazê-lo. Só o Pai que está no céu pode fazê-lo. Jesus não exercita sequer uma autoridade de escolher quem vai pôr do seu lado, submetendo-se.
à vontade de Deus, como nos ensinou: Senhor, seja feita a vossa vontade, na terra, na minha vida, como ela governa todo o universo. Portanto, a liberdade que nós temos e que é concessão da lei do universo, para nos ajudar a entendê-la, ela gradualmente vai sendo transformada em obediência livre, em obediência consentida, em obediência que se orgulha e que se sente honrada de obedecer à vontade de Deus. Porque não existe uma vontade mais nobre para me tirar do sofrimento do que a do meu pai. Não existe um amor maior por mim na terra do que o coração do meu pai e da minha mãe, que jamais vou desejar que eu sofra. Eu posso não aceitar que meu pai ou minha mãe tenham dito para eu não fazer, e posso me obstinar na prática daquilo que eles disseram que não seria bom. Mas se você observar bem, todas as vezes que nós fizemos essas coisas, exercitando a nossa liberdade, sofremos consequências trágicas, porque não tínhamos a visão que os pais já têm, vendo as armadilhas pelo meio do caminho, que o ingênuo, o tolo, não consegue enxergar. Mas o nosso orgulho, entre aspas, a capacidade de raciocinar, nos faz seres assim, donos do próprio nariz. Então precisamos sofrer, porque afrontamos a sabedoria de quem poderia escolher menos sofrimentos para nós, mas que nós não aceitamos, porque não combinaram com aquilo que nós desejávamos. Livre-arbítrio sem sabedoria é veneno. E é só de tomar o veneno que nós vamos aprender a entender que é muito melhor, às vezes, a gente dizer: Senhor, eu queria muito isto, mas olha, se não for bom, nem se esforce para ouvir o que eu estou pedindo. Nem se esforce. Se não for bom para mim, não deixa que aconteça. Quando foi que nós começamos a pedir assim a Deus as coisas? Quando foi? Ou quando será que começaremos? E é por isso que, sem ferir a lei do universo, quanto mais amadurecemos como espíritos que crescem, menos quereremos fazer a nossa vontade. E mais nos submeteremos, mais aceitaremos e mais solicitaremos a Deus que a vontade dele governe a nossa vida. Como diz Saulo de Tarso, convertido em Paulo, depois de ter experimentado todas as durezas do caminho, nas Escrituras que nos educam e que registraram suas palavras: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Já não faço mais o que quero, já não faço mais o que sonhava ou o que queria fazer. Faço o que tem que ser feito. Faço aquilo que quem me mandou, me enviou, determinou que eu fizesse. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, me ajude a sair desse enrosco que eu me meti. E se possível, Senhor, me ajuda a curar o corpo, a melhorar da doença, se possível. Mas se não for possível isto, me dá força para eu beber até o fim e aprender a ser melhor. Porque eu sei que nenhum pai faz o seu filho sofrer por gosto. E que se um pai vê o seu filho sofrer, procurará tudo fazer para diminuir a dor dele. Mas às vezes não tem como evitar. Às vezes não tem como impedir que o filho seja reprovado no ano da escola que ele não soube cursar. Às vezes o pai solicita que o filho seja colocado de novo na mesma série, que ele volte ao banco da mesma classe, porque assim ele terá que aprender na derrota
a construir as suas vitórias de amanhã. Entendendo estas coisas, o pai terá sofrido, o pai terá gasto a sua vida dando o melhor ao filho que foi rebelde, foi mal agradecido. Mas mesmo assim, pelo melhor da criança, o pai não o tirará da escola, vai deixá-lo voltar a estudar no mesmo ano para aprender. Estas coisas tocam nossa alma quando a gente compreende que os espíritos que crescem, que evoluem, mais e mais obedecem às leis do universo. É por esse motivo, como nos explicam os espíritos na obra de André Luiz, sobretudo no livro Missionários da Luz, que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele determina o futuro corpo que vai ter. Mais ele organiza a futura forma, mais ele é capaz e é responsável para modelar no útero da sua mãe aquele corpo que vai lhe servir na outra vida. Por que motivo? Porque ele conhece a lei. Ele não vai pedir aquilo que seja contra. Ele a respeita, ele observa a sua grandeza, a sua sabedoria. Diferentemente do espírito rebelde, do espírito atrasado, do espírito que tem que ser tutelado porque não sabe escolher ainda. E se ele deixar, ou se lhe deixarem fazer essa escolha, vai pedir sempre o corpo sadio para estragar, bonito para se meter nos problemas, rico para continuar espoliando os outros e fazendo sofrer as criaturas. Pedirá as mesmas coisas que sempre pediu e que nunca soube administrar. Por isso tem que ser tutelado, por isso que outros espíritos têm que organizar o seu caminho com a sua compreensão quando ele já tem condições de entender, com a sua cooperação quando ele já tem algum mérito, para cooperar com a própria organização do futuro, mas tutelado ainda, porque não tem a sabedoria necessária para organizar-se por conta própria. Quem lê o livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, escrito pelo Espírito Miramês, verá que a reencarnação de João Evangelista no corpo do franciscano Francesco Bernardoni é organizada todinha por ele. Espírito que governa e que assume a reencarnação inserindo-se no corpo futuro praticamente no instante do nascimento. Porque até então tinha tal capacidade de evolução e controle, que enquanto o corpo está sendo modelado e ele está jungido a este corpo pelos laços naturais, ele como espírito continua a ajudar as entidades trevosas que estão em volta da sua moradia, atacando a comunidade, ajudando a iluminá-las. Governa o princípio, governa a forma. E se vocês forem ler o livro Obreiros da Vida Eterna, encontrarão no último caso de desencarnação da irmã Adelaide, uma benfeitora de uma comunidade espírita da cidade do Rio de Janeiro, que trabalhou a favor das crianças em uma instituição onde morava, tal era o seu estado de pobreza. Que no momento da desencarnação, Dr. Bezerra, que a assiste, permite que ela mesma possa ela própria ir desligando-se do corpo. E somente no final, no último laço, no laço principal, é que os espíritos responsáveis a ajudam. Sai do corpo lentamente, suavemente, pelo domínio da própria vontade, iluminada pelo aprendizado, pela submissão, pela obediência. Entenderemos um dia que quando somos livres e não sabemos, somos nossos piores inimigos. Mas que quando aprendermos, que quando amadurecermos, abriremos mão da liberdade para que sejamos os nossos melhores amigos,
recebendo o que Deus escolheu para nós, de coração aberto, sem questioná-lo, lutando para melhorar as circunstâncias, para vencer os problemas, lutando para enfrentar nossas fraquezas, mas dizendo sempre: Senhor, se possível, porque se não for bom para mim, deixa desse jeito e me dá força, que é o que eu necessito. Você sabe melhor do que eu preciso, do que eu próprio. E isto o mundo espiritual está tentando fazer as pessoas entenderem nesta vida. Nenhum de nós será reprovado na eternidade da evolução. Mas alguns irão mais depressa do que outros, porque entenderam mais depressa do que outros como se ajudar nesse processo. Como fazer isto, trabalhar a benefício dele mesmo. E quando procurar as religiões, já não procurar mais para que Deus resolva um problema que Deus não criou, a fim de que, uma vez resolvido, o indivíduo continue a ser tão mal como tu era antes. Não mais para isso. Que a gente procure a ajuda divina, como Jesus nos ensinou. Senhor, eu estou sentindo dor, e eu sei que você sabe disso. Me ajude. E esta ajuda não significa que você me tire a doença. Não significa que você me tire o sofrimento. Significa, Senhor, que você me ajude a entender e a me dar força para eu superá-la, para eu encará-la. Porque eu sei que fui eu que a semeei. Aí é diferente. Aí Deus já sabe que a gente está num outro patamar de entendimento. E aí, como um filho que sabe o que fazer, você vai dizer: meu filho, de todas as opções que você me apresentou para escolher aonde você deve ir, eu confio na sua escolha. Eu sei que você sabe qual é a melhor para você mesmo. Eu sei que você conhece a sua fraqueza, a sua tendência. Eu sei que você sabe do que você mais necessita. Então eu quero que você escolha. Quero que você exercite essa capacidade. Tenha essa liberdade. E eu te ajudarei a vencer em qualquer uma das escolhas que você fizer. Entendendo estas coisas, queridas irmãs, queridos irmãos, nós mudaremos o que pedimos. E também mudaremos o que seremos. Pelo exercício disso que Jesus ensina, a obediência, a vontade superior. Enquanto estamos reclamando de algum problema que está conosco, isto significa que ainda não aprendemos tudo o que Ele tem para nos ensinar. E que, portanto, ainda precisamos dele. Quando começarmos a abençoar os problemas que nos chegam, quando começarmos a agradecer todas as bênçãos que eles nos produzem, então pode ser que o Senhor diga: que bom que o André já entendeu, já aprendeu tudo o que precisava com esse problema. Ele já não precisa mais dele. Vamos prepará-lo para o outro, que com certeza ele terá pela frente. Porque somente assim a gente vai crescendo, enfrentando e aprendendo. Pensem nisso quando entrarem na sala de passe. Lembrem-se de qual vontade é mais importante ou é mais sábio que nós solicitemos que seja feita. Muita paz. Todas as dádivas que recebemos, uma vez que temos começado a descobri-las, entendendo-as, ocultas sob diversas formas e circunstâncias. Outrora, revoltávamos-nos contra o defeito mecânico ou contra o problema
na estrada que interrompesse o nosso trajeto. Mas depois que compreendemos os meios com que a providência nos ajuda, descobrimos que o defeito mecânico ou o buraco na nossa trajetória a impedir que continuássemos adiante veio nos salvar do desastre fatal que nos esperaria. Outrora, Senhor, pedíamos sempre mais e reclamávamos quando não atingíamos os nossos sonhos. Mas depois que entendemos a benevolência do Criador e a sua paciência conosco, agora olhando para trás, te agradecemos por não nos ter concedido, nas tolices dos nossos pedidos, aquilo que de verdade teria nos conduzido a um sofrimento muito pior, nos teria feito andar pela estrada da maldade, da tentação do vício. Por isso, Senhor, nós te agradecemos também a doença que temos, as dificuldades que surgem em nosso caminho, mesmo aquelas que podem nos impedir de conquistar os nossos sonhos, porque estamos entendendo que todas elas não apenas são reflexos do que nós já fizemos no passado remoto, como também são mestras e amigas a modelarem o espírito frágil para transformá-lo no cadinho da reflexão, da carência, do sofrimento com paciência e da resignação, no aço. Nobre e poderoso, que cada um de nós haverá de ser para servir o Criador como deve ser. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que nos trouxeram aqui hoje. Ajuda-nos a lembrarmos-nos delas sempre. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por todo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.